Boa noite, pessoal. O professor Saulo aqui. Nós vamos falar hoje sobre o método do valor presente líquido. Essa videoaula, são para os alunos da Engenharia Econômica da UFRJ Macaé, mas está sendo disponibilizado no YouTube para quem quiser assistir. Acho que o primeiro tópico que a gente tem que tratar em valor presente líquido em engenharia econômica são os projetos, né? No nosso caso, os projetos de engenharia, são diversos, né? Na engenharia mecânica, na engenharia de produção, na engenharia civil. E através desses métodos, através do método valor presente líquido, a gente tentar descobrir se determinado projeto é viável economicamente, certo? E se a gente tiver uma carteira, né, de projetos, uma gama de projetos, uma quantidade de projetos diferentes, a gente aprender a selecionar qual que é o melhor projeto no critério puramente econômico, né? Se fosse para escolher um projeto puramente econômico, qual seria o melhor projeto a ser escolhido. Certo. Eu preparei uma apresentação rápida para a gente tratar desse assunto e com alguns aspectos teóricos do valor presente líquido. E em seguida a gente vai resolver alguns exercícios. Eu vou resolver aqui no Excel, né? Visto que eu estou gravando um vídeo e a gente não pode dispensar muito tempo, mas a minha sugestão é que na lista de exercícios que eu vou passar para vocês, vocês resolvam ou na calculadora HP12C, que a gente também vai resolver aqui, aprender a utilizar, a utilizar esse método utilizando a calculadora HP12C, ou resolvam no caderno de vocês. Então, o método, né, uma definição do método valor presente líquido, é um método de avaliação que mostra a contribuição do projeto de investimento no aumento do valor da empresa, certo? Se é um projeto, esse projeto ele pode ou não criar valor para a empresa. Ele é um dos métodos mais utilizados e conhecidos aí da engenharia econômica, né? Quando a gente quer descobrir se um projeto tem viabilidade econômica ou não. A gente tem outros métodos, mas o valor presente líquido acaba sendo um dos métodos mais robustos. Outra definição que é colocada para a gente do VPL, do método valor presente líquido, é que ele é um método que consiste em trazer para a data zero todos os fluxos de caixas de um projeto de investimento. O que a gente está fazendo? Como a gente fazia nas aulas lá. Nós temos, por exemplo, um investimento inicial, né, no tempo zero, e nós teremos fluxos de caixa no tempo 1. Né, esse projeto vai gerar para a gente fluxos de caixa, certo? Um projeto de engenharia, ele gera rentabilidade, certo? E a rentabilidade começa no ano 1, no ano 2, no ano 3, ou pode só começar no ano 3. Mas para o nosso caso aqui, considere o seguinte, nós temos um projeto de engenharia. Então, no tempo zero, a gente vai fazer um investimento, né? Então, a gente tem um fluxo de caixa negativo. E a partir do primeiro ano, a gente começa a receber alguma rentabilidade da implementação desse projeto. Então, por exemplo, na construção de, de algum imóvel, de algum edifício, né, na área de engenharia civil, ou na área da engenharia mecânica, né, uma determinada, ou até da engenharia de produção, uma determinada empresa acaba adquirindo um equipamento, então ela tem que comprar um equipamento, então o fluxo dela de caixa é negativo, correto? E a partir do primeiro ano, aquele equipamento começa a gerar alguma receita para ela, começa a gerar alguma produção, e à medida que essa produção é gerada, a empresa vende essa produção e consegue alguma receita desse equipamento, né, por causa desse equipamento. E aí como funciona? Né? No caso aqui, no fluxo de caixa não seria apenas a receita, teria que ser descontados os custos, né, dos custos variáveis aí do processo de produção da empresa, mais os impostos, né, teriam que ser descontados. Mas considerando que ela não tem esses custos, investimento no tempo zero, no tempo 1 nós temos então a rentabilidade do primeiro ano, no tempo 2 a rentabilidade do segundo ano e assim sucessivamente.
que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fluxo de caixa de rentabilidade do primeiro ano e vai levar a valor presente, certo? Eu vou somar esse fluxo de caixa do primeiro ano com o valor do investimento, só que a valor presente. O tempo 2, o fluxo de caixa do tempo 2, eu vou levar ele a valor presente. Então, lá, eu vou levar ele lá no tempo zero, né? Equivalências de tempo, vou levar lá no tempo zero, no fluxo de caixa, e vou somar. Eu vou fazer a somatória, então, de todos os fluxos de caixa com o investimento. Porém, os fluxos de caixas precisam estar no tempo zero, ou no valor presente. Vai ficar mais claro quando a gente for fazer um exercício. Então, voltando aqui, o VPL é um método que consiste em trazer para a data zero todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento e somá-los ao valor do investimento inicial, né? Isso que a gente falou, usando como taxa de desconto a taxa mínima de atratividade da empresa ou do projeto. O que é a taxa mínima de atratividade? A TMA. A TMA vai ser aquela taxa que a empresa, aquela taxa de rentabilidade mínima que a empresa vai querer. Olha, eu posso investir no seu projeto, mas o seu projeto vai me dar quanto de rentabilidade? Vai me dar 7% ao ano de rentabilidade? Não, então eu não quero o seu projeto. Com 7% ao ano de rentabilidade, eu tenho títulos do Tesouro Direto que me dão mais de 7%. Então não há sentido econômico eu investir em um projeto de engenharia que vai me dar uma rentabilidade de 7% ao ano, porque eu tenho outras fontes de rentabilidade no mercado que vão me dar uma rentabilidade maior, certo? Então, nesse caso, a taxa mínima de atratividade, por exemplo, se o título do Tesouro Direto fosse de 10% ao ano, a taxa mínima de atratividade seria 10% ao ano, né? Então, eu quero pelo menos 10% de atratividade. O projeto tem que me render pelo menos 10% ao ano para poder investir nesse projeto. Senão, não tem sentido econômico investir nesse projeto. Essa, então, é a nossa taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade também pode ser um outro projeto. Olha, eu tenho um outro projeto que já vai ser implementado e esse outro projeto me dá uma rentabilidade de X%. Se ele me dá uma rentabilidade de X%, o projeto que eu estou investigando a viabilidade agora tem que me dar pelo menos X% ou mais para ser viável. Então, a minha taxa mínima de atratividade nesse caso seria essa taxa X% de um outro projeto qualquer. Então, essas são as definições do VPL e são as definições da taxa mínima de atratividade. É o que a gente fala aqui, a taxa mínima, formalizando, né? A taxa mínima de atratividade é uma taxa de desconto utilizada nos métodos de investimento, que representa o mínimo de retorno que o executor do projeto de investimento, seja empresa ou investidor, deseja obter. A taxa mínima de atratividade que a gente coloca aqui, ela pode ser comparada àquela taxa de juros compostos que nós utilizávamos nos exercícios anteriores. Por exemplo, o que a gente utilizou recentemente foi as tabelas de amortização, né? Aquelas tabelas de amortização price, saca? Ali nós utilizávamos uma taxa de juros, né? Nesse caso, a taxa de juros está a nosso favor, então se converte em rentabilidade, né? Se a gente pudesse fazer uma comparação, tivesse um comparativo, seria mais ou menos isso. Matematicamente, como é que fica o VPL? Matematicamente, o nosso VPL vai ficar dessa forma aqui, né? VPL, então, é o fluxo de caixa do período zero, mais esse fluxo de caixa do período zero é o investimento inicial, é o valor do investimento inicial. Né? Então, a gente está dando aqui, né? Fluxo de caixa no período zero. Depois a gente tem o fluxo de caixa do período 1, né? Mas aí a gente tem esse componente aqui que faz o quê? Ele leva, a partir da nossa taxa mínima de atratividade, o fluxo de caixa 1, né? Nossa divisão, leva aqui para o tempo zero, para o valor presente. Nós temos o fluxo de caixa 2 e aqui o componente que leva para o valor presente.
e assim sucessivamente para quantos fluxos de caixa eu tiver. Certo, pessoal? Isso pode ser resumido como o somatório dos meus fluxos de caixa sempre no valor presente. Critério de seleção de projetos analisando o VPL. É fácil a gente observar agora então que se um VPL for maior que zero, nosso índice, o VPL, o valor presente líquido, for maior que zero, a gente aceita o projeto. Significa que o projeto gera uma rentabilidade maior do que a taxa mínima de atratividade. VPL maior que zero significa que o nosso projeto gera uma rentabilidade maior do que a taxa mínima de atratividade. Por exemplo, uma rentabilidade maior do que aquele título do Tesouro Direto que a gente falou de 10% ao ano. Então, se o VPL for positivo, olha, eu tenho um projeto que gera mais de 10% ao ano. Se o VPL for negativo, a gente rejeita o projeto porque ele não gera aquela rentabilidade mínima. Beleza? E se o VPL for igual a zero? Se o VPL for igual a zero, significa que o meu projeto gera a mesma rentabilidade que a taxa mínima de atratividade. Como escolher a taxa mínima de atratividade? Eu falei para vocês, né, pode ser um investimento financeiro que a empresa faria, pode ser um outro investimento que a empresa poderia fazer se não fosse investir nesse projeto, qual a rentabilidade ia dar. Então a gente vai sempre pegar uma rentabilidade que a empresa poderia ter se não alocasse os seus recursos monetários, seu dinheiro, no projeto que está sendo analisado em questão. Bom, a gente precisa agora trabalhar com o conceito de fluxo de caixa, montar os fluxos de caixa. Imagina que a gente tem um período, né? O período pode ser mensal, no nosso caso aqui ele é anual, ele pode ser semestral, semanal, diário, né? A gente trabalha aqui nesse caso com fluxo de caixa de período anual. E o que isso mostra para a gente? Que nós temos então aqui o primeiro ano, não, o ano zero, né, o valor presente, o ano 1, só voltando, o ano zero aqui é o ano que é feito o investimento, né? O ano 1, a gente tem um fluxo de caixa 1, o ano 2 com fluxo de caixa 2, o ano 3 com fluxo de caixa 3 e até o ano N com fluxo de caixa N, certo? Então o fluxo de caixa é montado dessa fórmula. O primeiro ano será sempre zero, será sempre um valor negativo. Por que será sempre um valor negativo? Porque vai ser sempre um valor que vai estar saindo, um valor que vai sair, na verdade, da minha carteira. Se é um valor que vai sair da minha carteira, é um valor negativo. Nos anos subsequentes, os valores serão positivos, né? Nós temos aqui algumas vantagens e desvantagens do valor presente líquido, do método, mas a gente vai falar posteriormente, né? Mas nós temos aqui os valores das rentabilidades do projeto nos anos subsequentes. Trabalhando com um exemplo, né? A gente pode pensar no seguinte. Nós temos uma empresa que está interessada em investir R$600 mil em um projeto cujo fluxo de caixa, depois dos impostos, está... Opa! Deixa eu limpar aqui. Está aqui, ficou errado, né? Mas é registrado na tabela seguinte. Aplicando o método VPL, verifique se esse projeto deve ser aceito considerando a taxa mínima requerida de 12% ao ano. Então, nós temos esse fluxo de caixa. Eu posso abrir aqui uma tabela em Excel. Né? Deixa eu só selecionar lá os valores que eu coloquei aqui. Seriam, portanto, anos aqui. Capitais. Então, tem o ano 0, o ano 1, o ano 2, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5, o ano 6 e o ano 7. Meu investimento vai ser inicial de 600 mil. A partir do primeiro ano eu tenho uma rentabilidade de 120 mil, no segundo ano uma rentabilidade
de 150 mil, 200 mil aqui no terceiro ano, 200 mil no quarto ano, 220 mil, 150 mil, 180 mil, 80 mil. Ótimo, agora a gente pode trabalhar com a planilha aqui. Se nós fôssemos fazer na mão, como é que ia ficar? Utilizando a nossa fórmula lá. Eu tenho um fluxo de caixa, com esse aqui é 600 mil. Só uma questão aqui de notação, pessoal. Verifique que sempre, pela norma contábil, um valor negativo vai estar sempre entre parênteses aqui no nosso fluxo de caixa. Nos capitais ali, o fluxo de caixa. O que significa aqui? Que eu tenho que pegar o meu 120 mil, né, e levá-lo a valor presente. Então, vai ser o meu fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa de juros requerida, que foi 0,12%. Deixa eu colocar um outro parênteses aqui, só para não dar confusão. Essa divisão. Elevado a quanto? Elevado a 1, né? Primeiro período elevado a 1, né? Com esse desconto, nosso fluxo de caixa equivale a R$ 107.142,90 no valor presente. Como é que ficaria aqui? Igual a fluxo de caixa dividido por 1 mais 0,12 elevado a 2, né? Porque agora nós estamos descontando 2 períodos. Podemos arrastar aqui. Beleza, esse seria, portanto, o nosso fluxo de caixa a valor presente. Tudo certo? Não, que está errado. O que nós erramos aqui? Deixa eu atribuir esse aqui a esse índice aqui, agora vai dar certo. Beleza, pessoal? Olha lá, elevado a 7. Maravilha. Qual que é o nosso VPL? O nosso VPL vai ser... né? E na verdade, antes de fazer o VPL, eu posso pegar essas somas aqui do fluxo de caixa, né, que foram os valores positivos da nossa rentabilidade. Deixa eu botar na cor verde. Nossa rentabilidade. E o valor negativo aqui na cor vermelha. O valor verde aqui dá um somatório de... Então, o somatório dos meus fluxos de caixa em valor presente corresponde a R$ 721.387. E aqui eu tenho o meu valor negativo, né, que foi o investimento inicial. Agora, o meu VP, posso somar os dois, o meu VPL vai ser igual à diferença do meu fluxo de caixa e o valor investido. Ou o valor investido mais o meu fluxo de caixa positivo foi os valores positivos do meu fluxo de caixa, os valores que entraram no meu fluxo de caixa. Então, eu tenho um VPL de R$ 121.387,53 centavos. O que isso significa? Significa que o meu VPL ele é maior que zero. Se o meu VPL é maior que zero, então eu posso aceitar o meu projeto e ter em mente que a rentabilidade desse projeto vai ser maior do que 12% ao ano, que era a taxa mínima requerida dada no exercício. Além disso, esse projeto, além dele gerar os 12%, esse projeto é capaz de gerar R$ 121 mil em valor presente a mais do que a taxa mínima de atratividade. Essa é a interpretação
do VPL. A gente poderia ter aqui diversos projetos, projeto 1, projeto 2, projeto 3, cada projeto teria seu respectivo VPL e nós poderíamos comparar esses projetos através do VPL. Qual projeto seria mais interessante economicamente? Uma outra questão que surge agora é se nós pudéssemos atribuir outras taxas mínimas de atratividade. Por exemplo, se a taxa requerida aqui fosse não de 12%, mas sim de 15%, o que ia acontecer? Taxa requerida de 15%, arrastando para cá. Zero vírgula 15. Só um minuto. Aqui é o somatório. Deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu atribuir essa taxa de juros aqui. 1 mais, vou colocar nessa célula, TMA. TMA vai ser um percentual. Se eu colocar 12%, 12%. Se eu colocar 12%, deixa eu tirar esse percentual aqui. Entendi o que está acontecendo. 12%. Tem que prender a célula. Então, o que eu faço? Coloco um cifrão aqui, um cifrão aqui. Isso, agora ficou certo. Então, 12%, eu vou ter um VPL de 121 mil. Se minha taxa for de 15%, eu vou ter um VPL de 57 mil. Se a minha taxa for de 19%, opa, passo a ter um VPL negativo. Então, se minha taxa mínima de atratividade for de 19%, significa dizer que esse projeto já não é mais viável. Ou seja, se eu conseguisse outro investimento que me desse uma rentabilidade anual de 19%, seria melhor investir nesse outro projeto de investimento ou nesse outro título financeiro, por exemplo, do que investir no projeto atual. Correto? É isso que dá pra gente. A gente pode montar uma tabelinha. Deixa eu ver se eu encontro o VPL aqui igual a zero. 17,5, 17,5, 17,9, acho que vai ficando 18, né? 18,3, 18,1, 18,11.
negativo, né? Então, 18,48. Pronto, pessoal. Essa é a taxa de juros depois de algum trabalho. Essa é a taxa de juros referente é a taxa de juros que deixa o meu VPL com o valor zero, né? Então essa é a taxa de juros que o meu projeto está rentabilizando, ou seja, o projeto que eu estou investigando agora me gera uma rentabilidade de 18,11% ao ano. Correto? Quando meu VPL é igual a zero, a taxa de juros que deixa meu VPL igual a zero é a taxa de rentabilidade do meu projeto. Isso a gente vai aprender em outro, é um outro indicador, né, a taxa interna de retorno, que a gente vai aprender posteriormente. Mas para curiosidade, 18,11% também seria aquela taxa mínima exigida para que o projeto fosse aceito, né? Uma TMA acima disso, meu projeto não seria aceito porque seria melhor escolher outro projeto e não esse, ou outra possibilidade de investimento financeiro. Certo? A gente tem um outro Excel aqui. Tá aqui. Ele coloca justamente isso que eu fiz, ele coloca pra gente. Vou organizar aqui. Ele coloca o capital aqui, 12%, os fluxos de caixa, o valor presente de cada fluxo de caixa, a soma deles, e a soma dos dois. Aqui não, aqui a soma do investimento no zero, com todos os fluxos de caixa, o valor presente. Eu tenho aqui meu valor presente líquido. Se a minha TMA fosse 0%, né? Se minha TMA fosse 0%, o meu valor presente líquido seria de R$500 mil. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso aqui. Esse Excel aqui não vai somar porque ele é de uma outra versão. Não vai somar. Vamos tentar. Somou. 1 milhão e 100 mil, né? Temos 1 milhão e 100 mil aqui. Nós tínhamos menos 600 mil. Se a taxa mínima de atratividade fosse 0%, significa que não, por exemplo, não teria incidência de juros, né? Se fosse a gente olhando lá sobre a ótica lá das tabelas de amortização. Então, a 0% não há desconto, né? Uma TMA a 0% não há desconto de 120 mil para o valor presente líquido. Todo mundo concorda? Se não há desconto, então eu posso somar aqui os fluxos de caixas normais. Então, por que o VPL seria... Por que o VPL é 0% seria 500 mil? Porque seria menos 600 mil mais 1 milhão e 100 mil. Então, daria o valor do valor presente líquido de 500 mil. A 5%, nosso VPL seria 312. A 10% seria 169 mil. 15%, 57 mil. A 20% já fica negativo, o projeto não é mais viável. E aí dá para a gente montar um gráfico, né? Foi montado o gráfico aqui de como ficaria esse VPL. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Consigo. Assim ficaria o gráfico, portanto, né? O VPL decai à medida que a taxa de juros aumenta. O DVPL decai à medida que a taxa mínima de atratividade seja maior. Bom, pessoal, temos 30 minutos de vídeo já, então eu acho que é isso.
Voltamos então possivelmente com a parte 2 da disciplina, resolvendo outros exercícios. Valeu, pessoal, obrigado aí pela atenção.